eleições. Hoje é a vez do PSB, que elegeu 309 prefeitos no último domingo. No Recife, o partido venceu no primeiro turno com João Campos, reeleito com mais de 78% dos votos. As movimentações para o segundo turno aceleraram, com novas pesquisas saindo. Hoje também tem a volta da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E sobre tudo isso, nós vamos conversar ao vivo agora com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, que já está aqui no nosso estúdio. Marina Franceschini também participa dessa entrevista. Presidente, seja muito bem-vindo ao Em Ponto. Muito obrigado pela presença do senhor. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, Flávio. E Marina, que está ali já no telão. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Presidente, queria começar perguntando, a gente tem feito isso ao longo da semana, um pouco do retrato que sai das urnas, né? Até aqui, os presidentes com os quais nós conversamos, mais bem posicionados no ranking de prefeitos eleitos, têm dito e feito o diagnóstico de que sai o centro fortalecido, uma centro-direita especialmente fortalecida e uma esquerda enfraquecida. O senhor foi o mais bem colocado entre os partidos de esquerda nessa eleição, ficou à frente, inclusive, do PT. O senhor concorda com essa avaliação? Quais são os desafios do campo político do senhor a partir do retrato que sai das urnas? Eu concordo plenamente com essa avaliação, com uma pequena derivação. Eu penso que a centro-direita ganhou, mas a extrema-direita ganhou muito. Observem, são 8 capitais que os partidos, o PL, o partido que eu chamo da extrema-direita, está disputando e já elegeu 2 prefeitos de capitais. Então, isso é muito simbólico de uma certa radicalização conservadora que existe no país. Não foi só o centro, e o centro é o centro-direita, na verdade, né? Ou seja, o país vem consolidando um processo de consolidação conservadora, do centro para a extrema-direita. Isso é muito preocupante e não é um fenômeno apenas nacional, brasileiro. Isso tem acontecido em todo o Ocidente, em todas as democracias, o ressurgimento de forças até fascistas, inclusive na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, de fato, eu concordo com essa avaliação e agrego essa questão de que não foi só o centro, não, nem a centro-direita. Os partidos mais radicais, o bolsonarismo, cresceu e disputa 8 capitais e ganhou 2 no primeiro turno. Então, isso é muito simbólico de uma ascensão conservadora bastante consolidada, lamentavelmente. Agora, o Partido Socialista Brasileiro, que chegou à frente do Partido dos Trabalhadores, inclusive, em número de prefeitos, pretende fazer para, digamos, se atualizar ou chegar mais perto desse eleitor? Existe algum projeto? Qual é a principal, qual a principal causa desse afastamento do eleitorado às teses da esquerda, na sua opinião? Veja, o nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, que é um partido que é de esquerda, mas existe as esquerdas, não é a esquerda, né? Mas ao centro, né? O centro-esquerda. Desde o nosso centro-esquerda. Desde o nosso nascedouro, nós temos uma diferença com a esquerda tradicional. Nós nascemos não acreditando numa ditadura do proletariado, mas contra qualquer tipo de ditadura. No plano internacional, por exemplo, nos diferenciamos de partidos que consideram que a eleição na Venezuela foi normal. E nós sabemos que aquilo ali é uma ditadura pura e simples, que nós condenamos desde que a presidente Bachelet fez aquele relatório denunciando a violação de direitos humanos naquele país, assim como é o caso da Nicarágua. Ou seja, nós temos uma visão democrática, mas eu acho que isso também é insuficiente para nos diferenciar. Nós abrimos internamente, há 3 anos atrás, um processo de discussão da autorreforma e nos mudamos completamente o nosso programa. E a mudança do programa significa o partido querendo se atualizar frente às profundas mudanças no mundo do trabalho, no mundo da economia, no mundo das tecnologias, que a esquerda precisa se digamos assim, se modernizar. Essa palavra não é a melhor, mas se atualizar, ser contemporânea das grandes mudanças. E acho que hoje ela ainda está apegada a alguns dogmas que precisa superar. E precisa superar para que ela possa ser contemporânea e possa se autorrenovar. A autorrenovação, um novo discurso, a abertura, a defesa da liberdade, da democracia, sem adjetivos e sem preferências ideológicas. Você diz que ali porque se diz socialismo, que socialismo é esse? Que socialismo que exporta 8 milhões de pessoas
muitas das quais estão nos semáforos pedindo esmola aos brasileiros e a inúmeros outros países. Ou seja, a Venezuela, né? Que é o caso da Venezuela. Nós temos que ter a capacidade de dizer que somos democráticos, que queremos uma democracia, e a democracia é um sistema de mudança sem fim e permanente, e, portanto, precisa ser permanentemente renovada e com novos compromissos. Eu acho que também o que está acontecendo com o Brasil, essa consolidação conservadora, reflete o déficit democrático que nós entramos no Brasil. E eu diria até no próprio continente europeu também. Os limites que a democracia se impôs e a falta de renovação para novos horizontes. Ou seja, há uma concentração demasiada de riqueza na mão de poucos, não há novas políticas, novos programas. Veja o caso do Brasil, por exemplo. As grandes mudanças sociais que provocaram uma tremenda mudança na vida social brasileira para os pobres decorre ainda da Constituinte, que foram o Sistema Único de Saúde, o Seguro-Desemprego, assistência social. Públicas sociais, né? E quando você olha o orçamento da União, é aí que aconteceram as grandes mudanças. Depois disso, você tem programas interessantes, mas são coisas cosméticas. Quando você olha para o orçamento da União, você vê que as grandes despesas com o social, elas estão consignadas no orçamento da assistência à previdência social. Daí porque é necessário manter isso, mas é necessário ir muito mais adiante. E também porque o problema da esquerda é um problema político, não é um problema ideológico. A extrema-direita está tremendamente bem situada com suas ideias, colocando as coisas, e ela ideologizou e politizou o processo político. E a esquerda um pouco recuada nas suas ideias e sem saber muito por onde andar. Esse é que é o fato. Temos que ter humildade de assumir as nossas deficiências, fazer uma análise muito profunda do que está acontecendo com o país, que é muito grave, essa consolidação conservadora, e procurarmos nos auto-renovar. E eu digo isso, que o meu partido tem feito esse esforço e gostaria de fazer, inclusive, conjuntamente com todos os partidos de esquerda que precisam também desse processo, mas cada um decide por si. Nós já decidimos a nosso início, o nosso caminho. Vamos passar para a Marina Franceschini, que também tem uma pergunta para o senhor. Obrigada, Nilson. Presidente, bom dia. Vou trazer a conversa para o nosso quadradinho. Marina. Bom dia. Que eu queria te perguntar sobre o apoio do PSB. Lá no Senado, vocês já declararam com bastante antecedência apoio ao Alcolumbre, né? Mas como é que fica lá a disputa na Câmara dos Deputados, o centro rachado, as forças de centro ali, brigando para serem sucessores do presidente da Câmara? Como é que o PSB deve se posicionar? O PSB, durante o processo pré-eleitoral, ele teve que fazer vários compromissos para formar, inclusive, a frente na nossa principal praça eleitoral, que é o Recife. E nós precisávamos de formar uma aliança. O PT não se decidia se ia nos apoiar ou se ia ter candidato. Foi o último partido a aderir à candidatura de João Campos. E nós tivemos necessidade de fazer acordo com o PMDB, com a União Brasil e outros partidos que formaram uma grande aliança lá no Recife em torno da candidatura de João Campos. E, nesse sentido, houve uma sinalização com relação à possibilidade de apoiar o Elmar. Assim, não foi uma coisa formal, foi um compromisso ali que há, e o PSB é um partido de compromisso, mas o que está acontecendo é uma nova situação que nós não sabemos ainda exatamente o que vai dar. Acho que é muito cedo para a gente... cedo, não é que seja tão cedo, é que se formou uma nova situação que o PSB precisa analisar. Mas compromisso é compromisso. O que foi feito de compromisso em relação a isso, se consolidar a candidatura do Elmar, será feito. Mas o voto do PSB. Difícil é que parece que está sendo difícil que o PSB tenha que cumprir esse compromisso, porque a candidatura dele hoje enfrenta dificuldades. Agora, falando em candidatura, a gente tem aqui em São Paulo uma situação que viemos de comentário do Datafolha, que é o candidato ligado ao presidente da República, com quem o PSB tem a grande união, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin é do PSB, está numa situação de desvantagem. Como é que o PSB vai agir aqui em apoio à candidatura de Guilherme Boulos? Tem algum plano, tem algum projeto, algum anúncio formal? Até aqui a gente só viu a candidata Tabata Amaral dizer: meu voto é de Guilherme Boulos, mas não do partido. Então, como é que o PSB vai agir? Não, veja bem que situação. Nós, por diversas ocasiões, na pré-campanha,
nós tivemos conversas com o PSOL em torno de apoio, de nós apoiarmos, como apoiamos o PSOL em Niterói, por exemplo, a deputada Thalíria, como foi candidata a prefeita, e íamos apoiar em Florianópolis também, mas o PSOL, um partido muito fechado em matéria de aliança, ou seja, é o PT de 40 anos atrás. Então, ele tem muita dificuldade e parece que olha para o PSB assim como se fosse um partido conservador e não nos apoia em lugar nenhum. Então, eu não sinto no PSB um entusiasmo em apoiar um candidato do PSOL. No entanto, nossa leitura não é uma leitura de tratar o PSOL como ele nos trata. Nós queremos apoiar Boulos, vamos apoiá-lo, porque não há, do ponto de vista político e ideológico, eu acho que não há dúvida aqui em São Paulo desse rumo que o PSB deverá adotar. Mas com essa... Está faltando um convite, um pedido formal, uma conversa? Por exemplo, até hoje eu não recebi um telefonema do senhor Rogério Boulos. Ontem, já no final do dia, que eu recebi um telefonema da presidente do PSOL, a presidente nacional, a Conali. Então, assim, uma coisa um pouco distante, não é? Mas não é distante por nós, é distante por eles. Uhum. Mas nós estamos... O partido se sente meio esnobado, né? O PSB vai. Apesar disso, nós não vamos tratá-los como o PSOL nos trata. Vamos tratar de uma maneira diferente, com largueza, com grandeza e com coerência, sobretudo, no rumo político. Embora o candidato do PMDB, a nossa relação com o PMDB foi muito boa nessas eleições. Nós tivemos o apoio do PMDB em Recife, nós apoiamos o PMDB em Belo Horizonte, apoiamos o PMDB em Belém, inclusive em Belém temos o vice, enfim, em outros, apoiamos o PMDB em Boa Vista. Então, nós temos aqui, como esse componente do Nunes ter se aliado com o Bolsonaro, isso nos distancia. Agora, o que eu quero perguntar, presidente, é sobre lideranças, né? O senhor fala dessa autocrítica que tem que ser feita pela esquerda. Isso passa do ponto de vista de agenda, que o senhor cita aqui, desses dogmas que o senhor elenca. Passa também do ponto de vista de alianças políticas, e quero ouvi-lo. Por exemplo, o PDT sai muito enfraquecido dessa eleição, tem alguma chance de se juntar ao PSB, isso está sendo estudado, não está sendo estudado, de criar uma outra força ali de centro-esquerda. E do ponto de vista de liderança, porque a necessidade de liderança que consigam transitar também com o centro. Quem o senhor vê hoje como liderança desse grupo mais à esquerda? João Campos teve uma grande vitória em Recife, por exemplo. Tem do lado do PT, Rafael Fonteles, governador bem avaliado lá em Teresina, mas acabou sendo derrotado na eleição para a capital. Quem o senhor vê capaz de aglutinar essas forças mais à esquerda nesse processo que o senhor cita necessário de uma reavaliação? Esse é um outro grande problema do nosso país, é a ausência de lideranças nacionais, não é? Ou seja, a esquerda está restrita hoje a uma grande liderança que é o presidente Lula, que está numa idade já avançada, é um grande líder, mas como tudo na vida tem um limite, né? A idade é limitante. E a esquerda precisa ter novos líderes. O PSB vê na figura de João Campos com uma potencialidade extraordinária de se tornar um líder, e já é no plano estadual e também depois vem a ser no plano nacional, assim como foi Eduardo Campos, o seu pai. Também tem a deputada Tabata Amaral aqui. Tem outros jovens no PSB. Felizmente, no PSB tem um conjunto também. Tem o Duarte, que foi candidato lá em São Luís, que é um rapaz de 35 anos. Tem vários espalhados aí pelo país. Então, o João Campos é uma grande aposta para o PSB. Acho que ele tem tido jovem, dedicado, inteligente, capaz. Teve uma votação estupenda lá em Recife, um reconhecimento extraordinário. E muito cedo. Ele está fazendo sucesso muito mais cedo do que o pai dele. O pai dele, da idade dele, foi candidato também à Prefeitura do Recife, quando eu tinha 27 anos, e ficou em quinto lugar. Ele foi candidato, ganhou aos 27. E reganhou. E ganhou novamente agora, com uma votação extraordinária. E isso nos alegra muito e eu espero que ele e o PSB possam dar uma grande contribuição para melhorar a esquerda brasileira, as forças de centro-esquerda, as forças progressistas. Mas antes de encerrar... As forças que têm um processo, que têm uma capacidade de não apenas se tornar liderança, mas de pensar o país e uma renovação, algo que faça a população brasileira voltar a sonhar que o nosso partido, que o nosso Brasil
esse país extraordinário, com tantas potencialidades, possa novamente se tornar, fazer com que as pessoas sonhem num avanço, no sucesso, na prosperidade e numa igualdade de oportunidade para todas as pessoas, nossos conterrâneos, nossos brasileiros e brasileiras que precisam tanto de diminuir as desigualdades sociais e ter oportunidades. E rapidamente, a pergunta que ficou sobrando aqui, sobre a fusão com o PDT. Ah, tá. Essa fusão com o PDT, houve discussão. Depois desse episódio lá do Ceará, em que houve uma divisão, que nós não tivemos nada a ver com isso, mas eu já voltei a conversar com o Lupe. Eu acho que é uma hipótese, se eles desejarem, mas não apenas isso. Nós temos conversado com vários partidos. Como eu disse a vocês anteriormente, acho que tem 5, 6 partidos de esquerda e nós precisamos de juntar algumas forças. Juntar não apenas para ser número, mas, sobretudo, para pensar um programa para o país, para a população, para ter novos horizontes e fazer com que as pessoas possam voltar a sonhar que é possível desenvolver e prosperar um país tão bom e tão bonito e de tantas potencialidades que é o nosso Brasil. Obrigado, Carlos Siqueira, presidente do PSB, pela presença ao vivo aqui no Em Ponto. Eu que agradeço. Com essa conversa aqui, ótimo fim de semana para o senhor. Tá, para vocês também, Mônica, Clava, Marina, muito obrigado. Um bom dia para vocês e para todos os espectadores. Muito obrigada pela sua presença aqui. Abraço.